Boa noite, Sheila. Boa noite, Divaldo. Um prazer ter você aqui conosco essa noite, viu? O prazer é todo meu. O som tá bem? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Muito bom mesmo. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Sheila é empresária, administradora de empresas, presidente do Democratas aqui em Vitória da Conquista, presidente do MDC, presidente licenciada da CDL, membro da FCDL, da Civic e do Conselho de Segurança Municipal. E na última eleição foi candidata a deputada federal. Então seja bem-vinda para que a gente possa bater esse papo sobre os desafios da mulher na política. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço o convite. É uma honra participar dessa live com você e bater papo sobre política, que é a coisa que a gente gosta tanto, né? Com certeza, com certeza. Então, para iniciar, vamos logo ao ponto, né? O que você entende sobre política? Me diga aí. Menino, política é. Política remonta desde a Grécia Antiga, né? E Aristóteles já falava que era o mecanismo que tinha o fim da felicidade dos homens. É bem interessante assim essa imagem que Aristóteles deu, essa definição que ele deu sobre política. Sim, Agora, assim, uma definição mais moderna poderia ser a capacidade de mediar conflitos. Mas eu gosto muito, Júnior, de definir a política como a arte de servir. Sabe? Eu maravilha. entendo política como isso. Se a pessoa tem em seu ser aquela vontade, aquele desejo de servir ao próximo, ela deve se trilhar o caminho da política. Aí tem pessoa que fala assim, mas não é isso que a gente vê na maioria das pessoas que estão na política. É claro que a gente sabe que tem pessoas que entram na política para se servir e não servir o próximo. Mas isso vai mudar, né? Tem mudado Sim. com o tempo e com certeza nós vamos conseguir mudar isso e colocar a política como ela deve ser, né? A arte de servir o outro. Maravilha, maravilha. E assim, a gente sempre coloca aqui na live, que é um ponto muito importante, que muitas vezes a gente mistura muito essa questão da política, da politicagem, e você colocou bem aí, né, essa importância da pessoa ver a política como serviço, como um instrumento de transformação da sociedade. E a gente tem tido cuidado aqui, Sheila, nas lives, de sempre convidar pessoas que têm realmente esse intuito e que não só cuidam da política como serviço, mas prezam pela boa política, né? Que é o diálogo, que é a busca do bem comum, a busca do bem da coletividade, e isso é muito importante, né? Importantíssimo, porque é através da política que a gente consegue mudar o mundo, né? Mudar a comunidade. Eu sempre falo nas pequenas reuniões que a gente faz nos bairros, principalmente na periferia, da Sim, importância da política, né? A importância que tem da pessoa participar da associação do bairro, né? A associação dos moradores ou dos trabalhadores rurais. Você só consegue mudar a sua comunidade se você realmente discutir o bem comum da comunidade, né? sim, Porque se sim. cada um olhar só para si, você não vai conseguir o bem da comunidade. Então, é olhar o que é bom para todos na comunidade, e isso só através das associações, das reuniões, através da política. E isso é muito interessante que você coloca aí, porque muitas vezes nós imaginamos que a política é só aquela política institucional, né? Ou seja, só quem pode fazer política é o vereador, é o deputado, é o prefeito, é o governador. E você colocou algo aí bem importante e muito interessante, a questão relacionada às associações de bairro, né? Temos instrumentos extremamente interessantes também, a questão do orçamento participativo, em que as pessoas opinam em relação ao que vai ser a despesa que vai ser efetuada em seu bairro. Então, são instrumentos em que a população ela pode participar do processo político sem estar, de repente, exercendo um cargo político. Né? Pode e deve, né? Com Na certeza. verdade, tem que estar empenhado nisso, para que essas benfeitorias cheguem, né, ao seu bairro, à sua localidade. Sim, com certeza. Então, olha só, eu vou lhe fazer aqui uma pergunta, né? Primeiro, eu gostaria de saber, assim, você foi candidata a deputada federal na última eleição, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco
com a gente hoje à noite. Como é que foi esse desafio? Como é que foi participar de um processo eleitoral? Eu acho que foi a primeira vez que você se candidatou, não é isso? Primeira vez. Como é que foi essa experiência? Eu falo que eu nunca tinha sido candidata nem a síndica de prédio e acabei saindo candidata a deputada federal. Na verdade, a minha mãe sempre esteve no meio da política, né? E de Sim, 2001 para cá, com mandato de vereadora e hoje vice-prefeita. Então, assim, eu fui criada no meio político, né? Político mesmo, da forma de falar de mandato político, né? sim, Mas eu nunca me interessei. Nunca foi assim uma coisa que tanto que as pessoas falavam comigo: "Ah, você vai suceder a sua mãe?" Eu falei: "Nada disso. Política é com Irma, meu negócio é outra coisa." Eu sempre falava assim e nunca me interessei mesmo. Mas nessas andanças com ela, eu fui percebendo isso que eu falo hoje para as pessoas quando eu vou na reunião, que se a gente se não estiver junto, se não estiver participando, se não estiver discutindo política, você não consegue transformar em nada. Sabe aquela história de você estar indignada com tudo que está acontecendo no país naquele sim, momento? E sentada no sofá e tipo assim, com indignação. Mas você fala assim, poxa, mas eu estou sentada. O que eu estou fazendo para mudar isso? Né? Então eu preciso fazer alguma coisa. E foi isso que me incentivou a realmente ir para ver como é que é, né? Vamos lá, vamos ver como é que é uma campanha política. E apesar de participar junto com minha mãe desde 2000 de campanha política, campanhas dela, né? Ela sendo candidata, eu nunca tinha ido com ela para a rua fazer a campanha. Eu cuidava da parte estratégica da campanha, mas nunca fui a campo mesmo, no corpo a corpo eu não ia. E foi super interessante, porque eu falo que a partir daquele momento eu me tornei um ser humano melhor. Porque eu vi coisas que da minha casa eu não conseguiria ver nunca. Né? sim. Eu fui a lugares que eu não iria se não fosse através de uma campanha política, de estar fazendo corpo a corpo naquele momento. Então, eu acabei me transformando em uma pessoa, acho que mais justa, mais humana, mais solidária. E foi esse, assim, o que eu trouxe, né, dessa campanha política, o que eu trouxe de positivo dela foi conhecer muitas pessoas que hoje são minhas amigas, e isso acho que a gente leva para a vida toda, né, esses Sim, tesouros que a sim. gente vai arrumando durante a nossa caminhada e me tornar um ser humano melhor. Nossa história aí é muito parecida, porque eu por muito tempo também, eu sempre disse, sempre falei que não queria saber de política, né? Meu pai, como você sabe, foi eleito vereador diversas vezes em nossa cidade, como sua mãe também. E eu tinha uma certa aversão à política, a grande verdade é essa. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui percebendo que se a gente, é o que você falou aí, se você não se posiciona como cidadão, se você não se coloca à disposição para mudar uma realidade, para transformar uma sociedade, é muito fácil, né, a gente ficar com aquela visão de sofá, sentado, criticando nas redes sociais o tempo todo, emitindo opinião e não participa do processo político. E você falou algo muito interessante aí, que é a questão de vivenciar, né? A partir do momento que você tem a oportunidade de participar de uma eleição e você, principalmente a gente aqui a nível local, quando participa de uma campanha para vereador, para prefeito, você tem a possibilidade de ver a realidade que nos cerca, né? Então você tem muitas vezes a possibilidade de, eu não diria de sentir a dor do outro, mas você tem a possibilidade de ver a realidade do outro. E a partir daí você poder propor alguma coisa, poder participar desse processo, para que você possa dar voz. Eu digo muito isso na política, que a política ela tem muito esse sentimento de você dar voz a quem não tem voz, não é verdade? Quantas pessoas, né, elas estão necessitando de algo do poder público e que se não for essas pessoas que estão indo até as localidades, né, se não for os Sim, presidentes de associação, se não for os candidatos a vereadores, se não for os vereadores, como é que vai chegar a isso, né, ao é, poder constituído? Não, tem que ter.
né? Não, É, não dá para ser como na polis antiga, onde as pessoas se reuniam na praça e ali faziam uma democracia, né? Não dá é, mais para isso. Então, é. tem que ter os representantes. E o interessante dessa, quando você coloca aí na polis antiga, é justamente que ali naquele momento o povo, né, tinha um sentido totalmente diferente do povo que nós temos hoje, né? A questão da participação popular ali era muito diferente. Então, o pobre, por exemplo, o escravo, ele não podia participar das decisões políticas. Então, hoje nós temos o que se chama de uma democracia representativa, em que, assim, em razão da grande extensão territorial que nós temos, não tem condições de você ouvir cada cidadão individualmente, né? Então, é aí onde entra a representação popular, no sentido de eleger os seus vereadores, seus deputados estaduais e deputados federais. E aí eu gostaria de entrar num ponto aqui com você bem interessante. Quando a gente imaginou essa live, e nós já fizemos algumas lives, eu vinha pensando já há muito tempo, já estava devendo para as mulheres uma live especificamente em relação à participação política da mulher, e hoje eu fui fazer uma pesquisa. E aí, só para que você tenha uma ideia, Sheila, na Câmara dos Deputados, nós temos apenas 77 deputadas, o que corresponde a 15%. E é o maior número No, até hoje, viu? Até hoje, até hoje. No Senado, nós temos 12 senadoras, o que corresponde mais ou menos a 15% também. Fui olhar a Assembleia Legislativa do nosso estado, 10 deputadas, que corresponde a 16% das cadeiras. E na Câmara de Vitória da Conquista, nós temos 3 vereadoras, o que corresponde também a uma média de 15% de representação das mulheres. Por que isso? Me diga. Por que a mulher não participa de forma mais efetiva do processo político? Como é que você vê isso? Ó, tem um dado aí, tem uma pesquisa do grupo Mulheres do Brasil, que eu também faço parte lá do grupo. E o Brasil é o pior país em representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina. Meu No Deus. ranking, a nossa taxa é de 10 pontos a menos que a média global. E o pior é que nós estamos com esse ranking, né, de 10 pontos a menos do que a média global desde 1940. Então, você veja aí, né? Desde lá de trás, quando nós começamos a votar, nós não conseguimos ainda sair disso, ainda estamos patinando, né? Então, isso é cultural, né? Ainda é cultural, né? Muitas pessoas, muitas mulheres acham, né, que política não é lugar para mulher, né? Existe esse machismo ainda de que poder de decisão é do homem, né? Sim, E a gente está tentando, né, ao longo da história, mudar isso, principalmente mudar a cabeça das próprias mulheres, né? Então, a gente vem verificando aí que, ao longo do tempo, algumas coisas estão sendo feitas, algumas conquistas, né, nesse ponto de colocar mais mulheres na representatividade política do país, está mudando, né? Nós tivemos as cotas, né, 30% do sim, gênero oposto, que isso aí fez com que os partidos, porque antes as mulheres não eram nem convidadas a participar, sim, né? Então, sim, com essa obrigação, 30% ficou reservado para o gênero menos, então a mulher, né? É sempre ela, sim, sempre nós, então os 30% para mulheres, e que passou a ser obrigatório, porque antes era só uma reserva sim, que era feita. Você não colocava o nome da mulher e participava só com 20 homens, sem problema nenhum, não precisava ter as 12 mulheres, como é o caso aqui em sim, Conquista, né? E sim. de 2018, 2008, se não me engano, que tem a obrigatoriedade de ter os 30%, né? Isso ajuda muito. De você indicar os 30%. Indicar, realmente, o Sim. partido tem que ter lá, Que né, registrar o número de candidaturas. registrar. Aí nós temos também agora o TSE, ele determinou que 30% do fundo eleitoral deverá ser destinado a candidaturas femininas, né? Isso ajuda muito. Só o que Sim, faltou foi que o TSE adotar os critérios, né,
especificar como essa cota, esse fundo eleitoral seria distribuído. Porque em 2018 o que nós vimos foi isso. Ele poderia ser, ele é distribuído no partido para uma candidatura feminina. Mas o partido não distribuía de forma igualitária, podia passar para uma única candidata. Né? Sim, Então, sim. o que aconteceu nas eleições presidenciais, né? Então, quem teve a vice na chapa pegou todo o valor do Do eleitoral fundo. feminino, da cota, né? E Sim, repassou para essa única candidata. Quer dizer, e as outras todas? Porque o que falta sim, é isso, né? As mulheres elas não têm representatividade nos diretórios dos partidos. Né? 20% dos partidos nacionais são dirigidos por mulheres, só 20%. Né? Então, elas não têm o poder de comando dentro do partido. E isso vai sim, dificultando, né, com que as sim, mulheres tenham essa representatividade. sim, Acredito eu, assim, eu não sou defensora de cotas, não me agrada muito, sabe, Júnior? sim, Mas eu acredito que se a cota para mulheres fosse não em mulheres candidatas, e sim em cadeiras realmente dentro, né, das câmaras, das assembleias, nós teríamos como mudar essa história aos poucos. Que não fosse 30%, que fosse 20%, né? Começasse com Res- 20%, as Aí mulheres iriam. você diz no caso de reservar 20% das cadeiras. Uma reserva realmente, para que a mulher tenha chance. Porque, ó, Certo. nós temos esse problema cultural do machismo, de achar que política não é lugar de mulher, e também a gente tem que também perceber que a vida da mulher é diferente da vida do homem. Geralmente a mulher ela é a dona de casa, né? Ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do esposo, e aí sobra pouco tempo realmente para ela Sim, tratar das coisas da comunidade. Né? sim, Então, assim, tem essa dificuldade. Mesmo que a gente sabe que as mulheres estão mais à frente das associações de bairro, são mulheres que estão à frente, né, dirigindo as associações de bairro, mas quando chega para uma coisa mais complexa, ela se sente insegura, ela acha que ela não vai dar conta daquilo. Né? sim, Então, fica um pouco, então acaba deixando esse poder de comando na mão dos homens. Então, sim. para conseguir realmente mudar isso, mesmo não me agradando em nada, essa reserva de cota, de cadeiras, eu acho que vai ser o pontapé inicial para a gente conseguir mudar essa história no nosso país. É muito importante. Eu vou registrar a presença de algumas pessoas que estão nos acompanhando essa noite. Karine Andrade está conosco, Gardênia, Sabrina Portela, pré-candidata a vereadora pelo MDB. Candidata. As mulheres estão dominando aqui hoje, viu, Sheila? Ó, Vander Lúcia, nosso amigo Sandro Gomes, Jerusa, nosso querido amigo Jacó, pré-candidato a vereador pelo exato. PTB, Kalile, nossa querida amiga Solange Anatólio, promotora de justiça, passou aqui para nos dar um oi também. Obrigado, doutora Solange. Mônica, nossa amiga, está conosco. Professor Vinícius, pré-candidato a Pré-candidata. vereador também pelo PTB. PTB está tomando conta aqui hoje. Tá. Ivan, Ivan Cordeiro, nosso querido amigo, pré-candidato também pelo PTB. Obrigado, Ivan, pela presença. Jeane Marie. Então, nós estamos com muitos amigos aqui essa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar. A gente está aqui para bater papo. Nossa querida amiga também, vereadora Núbia de Mucugê, candidata à prefeitura de lá, pré-candidata. Olha aí, uma mulher pré-candidata a prefeita. Pré-candidato prefeito. Muito bom. Na Chapada, nossa querida Chapada Diamantina. Ô Sheila, em relação, nós que vivenciamos o dia a dia dos partidos políticos, nós percebemos, você colocou bem aí a questão dos 30%. O interessante é que a legislação eleitoral, ela não faz referência se é 30% de homens ou 30% de É mulheres, no Uruguai. né? Ele coloca lá um mínimo, 30% de um gênero. Só que a gente percebe no dia a dia dos partidos a grande dificuldade que é de encontrar 30% de mulheres que queiram se candidatar. Por que isso? Você imagina que isso
Por que essa dificuldade? Por que, que os partidos não conseguem, muitas vezes, alcançar esses 30%? Pois é, nós passamos por essa dificuldade há pouco, né? Com certeza. Formando aí a, a, a chapa para a eleição desse ano e a gente tem a obrigatoriedade de ter os 30%, né, de mulheres. Sim, E a gente foi... eu vinha desde o ano passado fazendo alguns eventos, né, justamente para quebrar esse tabu, né, que política é assim, lugar de mulher. Quer dizer, a mulher ela faz o que ela quer. Não tem essa história sim, que mulher não pode ser motorista de ônibus, de caminhão, ou piloto de avião, ou astronauta, né? Ela faz o que ela sim, quer, né? Mas sim, é sempre preciso a gente lembrar isso, né? Lembrar isso às próprias mulheres, porque sim, elas ficam sempre com o pé atrás, achando que não é possível. Quando a gente faz um convite para a mulher, que você... primeiro a gente procura perfil de mulheres que já têm algum sim, envolvimento com a comunidade, né? Porque a gente quer qualidade no partido, a gente não quer qualquer pessoa. Então a gente procura as pessoas que já têm um envolvimento ali com a comunidade e você vai conversar. Aí você faz o convite, você fala assim, ou eu nunca pensei nisso, não, política não é para mim, não, eu não tenho tempo, ou eu não gosto. Aí quando você vai explicar o que é política, né? Olha, isso que você está fazendo aí no seu, na sua escolinha de futebol, na sim, sua escolinha de karatê, de capoeira, isso é política. com Você está certeza. transformando a vida das pessoas, a vida da comunidade onde você vive. Isso é fazer política. Aí você Sim, quebra aquele tabu de que política é errado, fazer política é uma coisa errada, é uma coisa ilícita. Né? é, Então, é isso que a gente precisa, né? Mostrar às pessoas que a política é realmente a arte de servir. E quando é, você chega e mostra e demonstra com bons exemplos, né? Com boas pessoas que estão fazendo política na nossa cidade, aí você consegue quebrar essa resistência e consegue atrair mais pessoas. Esse ano foi um ano bem atípico por conta que sim, quando nós estávamos começando a tratar disso, né, das pré-candidaturas, nós fomos surpreendidos aí com o coronavírus, que está aí sim, mudando a nossa realidade, né, que a gente ainda nem sabe se as eleições realmente vão acontecer em outubro, ou se será novembro ou dezembro. Sabemos que vai acontecer esse ano, mas não sim, sabemos ainda a data exata. E tudo isso mexer um pouco nesse tabuleiro de você conseguir conquistar novas pessoas para a política. Acredito que, pelo menos com os partidos que eu tenho contato, todos conseguiram fazer lá a cota mínima de 12 mulheres, né? Os sim, que a gente tem contato, né? O PTB, o Democratas, o MDB, o Republicano, todos eles nós conseguimos sim. aí a cota mínima. Mas foi luta. É. Lembrando que nós estamos hoje conversando com nossa querida amiga Sheila Lemos, tratando dos desafios da mulher na política. Então dá tempo ainda você clicar aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que mais pessoas estejam conosco essa noite. Temos aqui um comentário de nossa querida amiga Nilza, que ela diz o seguinte: não acho que é justo cotas para as mulheres, sendo que somos a maioria do eleitorado no Brasil. E aí eu fui pesquisar esse dado também. E aí o que, que eu encontrei, Sheila? 47,3% do eleitorado é masculino e 52,7% feminino. E aí, quando a gente coloca assim percentual, a gente, né, não tem muita ideia disso em números. Essa diferença de 47,3% para 52,7%, isso é aproximadamente 10 milhões de eleitores. Então a pergunta é: mulher não vota em mulher? Tem isso, né? Que mulher não vota em mulher. Mas Não é tem justamente, sentido, né? mas é justamente isso. Olha, quando estamos numa campanha eleitoral, o que a gente verifica é que é dado mais tempo de TV, de rádio, aos homens do que às mulheres. Né? Os partidos eles fazem uma divisão onde quem tem mais potencial de voto, é claro que recebe uma atenção maior, né?
E como eles nunca acham que a mulher vai ter esse potencial de voto, acabam colocando toda essa atenção nos homens. Então, isso é uma coisa assim que é difícil para mudar. Por isso que a reserva de cadeiras, no momento de você quebrar toda essa história, todo esse tabu, é interessante. Porque quando você colocar mais mulheres no poder, as pessoas vão confiar mais, né? E vai dizer, não, realmente, a mulher tem a capacidade, sim, né? De gerir, de ser uma prefeita, de ser uma deputada, uma senadora, uma ministra, uma presidente, né? Ter essa certeza, né, que a mulher tem esse potencial, né? As cidades, engraçado, as cidades menores, elas elegem mais mulheres do que as cidades maiores. Olha aqui no nosso entorno, nós temos a prefeita de Cândido Sales, mulher, né? Prefeita de Anagé, mulher, quem mais? Verdade. A gente, as cidades maiores não, né? As menores, acho que porque tem esse contato físico mais fácil na cidade menor, as pessoas confiam mais na mulher. Nas cidades maiores, que depende mais da mídia, né? Dessa propaganda eleitoral, desse programa eleitoral construído, acaba sendo mais homens vitoriosos nessa campanha, né? Nessa luta eleitoral aí. O pessoal não gostou do comentário que eu fiz aqui, que mulher não vota em mulher. Estão dizendo aqui que mulher vota em mulher. Mas é interessante, porque também, assim, eu não acho que mulher deve votar em mulher. Sim. Porque tem mulher que não defende a causa da mulher, né? A mulher deve votar, sim, em quem defenda a sua causa. Né? Muito bem. A mulher que tem a causa feminista, ela vai votar em uma mulher que não defende a causa feminista? Não tem lógica. Né? Então, é melhor votar em um homem que vai defender a sua causa. Né? Então, a gente tem que votar em quem defenda a nossa causa. Agora, claro que a mulher ela tem muito mais habilidade para perceber o que é bom para outra mulher do que um homem. Sim, porque o homem só vai perceber se você chegar lá e falar, olha, fulano, a nossa causa é essa. Você nunca sentiu na pele. Né? Todas as conquistas que tivemos até hoje foi justamente porque as mulheres tiveram coragem de ir à rua, né? Coragem de queimar o sutiã, coragem de fazer, né? Mudar o tempo e dizer o que ela queria. Né? Mas é interessante, assim, que apesar do pequeno número que a gente percebe em relação às mulheres nas casas legislativas, você vê que as mulheres que têm ali, elas se destacam muitas vezes, né? Elas se destacam. Né? E isso nos dois campos, mesmo a direita como esquerda, nós verificamos que as mulheres sobressaem. Olha, essa ministra da Agricultura mesmo, que é do meu partido, é uma mulher super preparada. Né? Você vê que é uma pessoa sensata, coerente. Verdade. Né? Verdade. Então, você percebe que realmente é uma mulher, né? Que ela teve uma trajetória política e ela tem, sim, né, condições de estar no cargo que está. É bem interessante. E o interessante é que você observa... Valéria perguntou há pouco aí, Valéria Vidigal, falando né, que cargo de mulher representando a cafeicultura, aí eu me lembrei da ministra por isso. Um abraço a Valéria Vidigal, nossa amiga que está participando aqui conosco também. Augusto está dizendo que lá em També tem uma mulher pré-candidata a prefeita. Olha o comentário. Cleia. Olha o que Sabrina está dizendo aqui. O machismo impera dentro de alguns partidos políticos. Enquanto pré-candidato, há colegas de trabalho com mandatos de mulheres que não gostam de política, o que, na minha opinião, é uma visão arcaica. Né? Gardênia está dizendo, não é que mulher não vota em mulher, mas possui proporção de candidatos e a identificação ou identificação eleitoral. Muito importante aqui esses comentários. Aqui, Nilza dizendo, lembrando nossa vice-prefeita, Irma Lemos, um exemplo para todos nós de conquista. Isso aproveitar e mandar um beijo para a Irma Lemos. Claro, claro. Nossa vice-prefeita vai estar comemorando aniversário depois de amanhã, viu? Dia 27. Que maravilha. Nossa presidente do PTB. Isso. Irma é um grande exemplo para a gente que vivencia a política, o dia a dia da política. É um grande exemplo para todos nós. Você colocou um ponto aí em relação aos diretórios. Tem uma decisão recente do TSE, no sentido de que até nos diretórios, agora, a partir de agora, deve ser obedecida a cota
de 30% das mulheres. Então, o que a gente vem observando, Sheila? Que a legislação, ela vem empurrando as mulheres para participar do processo político, né? Porque isso realmente é extremamente importante que a mulher participe, que ela esteja no dia a dia das discussões políticas, que ela esteja vivenciando o dia a dia da política. E assim, um ponto importante para a gente destacar que é o seguinte: nós observamos o crescimento da representação da mulher em vários segmentos, né? Eu venho do direito, eu sou advogado, então você hoje, né, numa faculdade de direito, você observa o grande número de mulheres cursando direito, o grande número de juízas, promotoras, advogadas, na área empresarial também, na área médica. Então, assim, por que essa representação também não se dá no processo político? Seria algum tipo de preconceito em relação à política? É o preconceito de achar que política não é um campo saudável para se trilhar. É isso. Elas acham que... mas também a gente vê, Júnior, numa campanha eleitoral, vamos pegar a campanha eleitoral de 2018, que está bem viva assim na nossa cabeça. Sim, né? sim. Aquela loucura de você ser direita ou esquerda. Você só poderia estar de um lado ou estar do outro. E quem estava de um lado tinha que odiar o outro. Isso não dá. Por isso que afasta as pessoas de bem. Entendeu? É essa forma que as pessoas ainda têm de fazer política sem respeitar a opinião do outro. Eu não posso, não tem como eu concordar com tudo que você fala. Mas eu tenho que respeitar, não é isso? Claro. A mesma coisa, se a gente respeita, né, o outro, né, se a esquerda respeitar a direita, se a direita respeitar a esquerda, e tiver lá o contraditório, né, mas não pode ter essa loucura que está acontecendo hoje na política. Né? Então, isso afasta as pessoas. E as mulheres, elas não são muito de ir por fronte, né, de brigar, então, ela acaba... Bom, aí não me cabe. Eu prefiro me afastar, eu prefiro me recolher, porque eu não quero estar nesse meio, nessa briga. Quer dizer, são palavras baixas, de baixo calão. É tanta coisa feia na política que acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de adentrar esse campo. Sim. Né? Você colocou um ponto aí que vem me preocupando muito em relação à política, que é justamente esse. Infelizmente, hoje, o grito está falando mais alto do que as ideias. Né? Então, isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Por quê? Porque a política é o diálogo, né? É um encontro de ideias. Você vai ter uma ideia, eu vou ter outra, nós vamos chegar no denominador comum e buscar o bem para a coletividade. Não é na base do grito, do xingamento, do desrespeito que muitas vezes a gente vê e presencia aí em algumas situações, em vídeos no WhatsApp, redes sociais, etc. Deseja até a morte do outro. Isso, para mim, isso é desumano. Não existe nada pior do que você desejar a morte de outra pessoa, de outro ser humano. Não, Bem ao ridículo um negócio desse, sim. Não tem como, né? Tomara que a população, o povo, né, saiba discernir isso no momento apropriado. Né? Essa é a minha oração. Porque né? não é isso? Eleitoral. O momento é esse. E assim, muitas vezes, decisões ou atitudes populistas, né, que no momento imediato ela pode dar a entender que aquele cidadão quer o bem, mas muitas vezes o que ele está querendo ali mesmo é aparecer, é demonstrar algo que quando ele tiver oportunidade ele não vai ter condições de realizar. Então o cidadão ele tem que estar muito atento nesse momento a essas figuras, né, que começam a aparecer, a surgir dentro do cenário, dentro do processo político. No período eleitoral, a gente vê muito a pessoa com um discurso para a plateia. Né? Sim. Se ela está de frente a uma plateia tal, ela faz o discurso para aquela plateia. Se ela está em outra, ela faz o discurso para aquela outra. Então, assim, ele não tem uma linha a ser seguida. Ele fala para receber o aplauso. Né?
Nossa querida Cléa Malta, olha, você Ai, mencionou, é. pré-candidata, está aqui, tema importante, precisamos discutir muito sobre o nosso papel na política, assim como nossa atuação nos diversos espaços públicos. É isso aí. Obrigado, Cléa, pela participação aqui conosco. Gardênia está dizendo que preconceito é uma opinião sem conceito. Mulheres, vamos à luta. Vereadora Núbia de Mucugê, pré-candidata a prefeita. Eu fui eleito o único líder do município de Mucugê, mais votado na sede. E o gestor eleito pediu para dar uma vaga ao suplente, executar a Secretaria de Saúde, etc., porque sou enfermeira. Viviane Oliveira está conosco aqui também. Obrigado, Viviane, pela presença. Nosso querido amigo Bruno Bastos. Parabéns, obrigado, meu irmão. Pastora Mary Sônia. Fazer uma câmera ou celular na mão para depois publicar, O ótimo. discurso. É o discurso para a plateia. É, complicado. Então, olha só, nós vamos passar para um outro ponto aqui da nossa live. Nós só temos uma hora, infelizmente. Então, olha só, agradecer mais uma vez as pessoas que estão acompanhando nossa live. Ainda dá tempo clicar ali no aviãozinho, convidar outras pessoas. Clica no coraçãozinho para que mais pessoas também estejam acompanhando a nossa live. Então, nós temos um quadro aqui, Sheila, que é o seguinte: Café com Chimango. É uma coisa boa. É bom Não demais é? isso. Isso aí. Ali na cozinha, no finalzinho da tarde, você tomar um cafezinho com chimango. Tem coisa melhor, não? Então, o quadro Café com Chimango, eu vou lhe fazer algumas perguntas e você vai me responder, né? É um bate e volta. Então, a primeira delas, eu gostaria que você me indicasse um livro, uma série e um filme. Olha, vamos aproveitar agora que temos aí algumas pré-candidatas aí, né, nos assistindo. Sim. E um livro bem legal para essa época agora é Batalhas Eleitorais, de Chico Santa Rosa. Ele Olha. coloca no livro as várias campanhas eleitorais que ele participou, como publicitário, né, marqueteiro, e ele relata as que foram vitoriosas e também as que foram perdidas, né? Isso é bem Ah, não, legal. não, 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 não conhecia, eu vou comprar, viu? É muito bom, é maravilhoso o livro. E assim, nessa época agora, para a gente que vai participar de Sim, uma campanha eleitoral, é bem interessante para a gente ver muito que bom. tem coisas que o candidato faz achando que é certo e que, na verdade, é uma pegadinha e ali vai embora todo um trabalho de uma equipe. Séries e filmes, Júnior, na verdade, eu não sou muito antenada aí com, Sim, com televisão, não é. Eu não sou muito fã, né, de TV, não. E, assim, péssima para gravar nome de filme, de série. Não sou muito, não. Eu prefiro mais um livrozinho. Eu falo que eu leio até bula de remédio. Você lembra da época de catálogo telefônico? Aqueles catálogos da sim, Telebahia. Até sim. aquilo eu lia. Eu também. Mas não gosto muito de TV, não. Acho que a gente acaba perdendo um tempo precioso da vida da gente vendo besteira. Não dá, não. Maravilha. Então você vai me indicar agora uma referência política no Brasil e uma referência política no mundo. Já que eu falei da infância e do catálogo telefônico, eu tinha, quando criança, assim, uma admiração muito grande pela Dama de Ferro, Margaret Thatcher, né? E hoje eu acho assim que essa representatividade assim, fora seria a Angela Merkel. Acho que ela conduz ali a Alemanha de pulso firme, sem ser Sim, ditadora, né? Eu sou sim, assim fã dela. E aqui no Brasil, eu gosto muito das atitudes do presidente do meu partido, né? Do jovem ACM Neto. Eu acho que ele tem muito que sim. crescer na política, né? Teve aí um professor que muita gente aqui na Bahia ou ama ou odeia, né? É, Mas ninguém ficou apático é. ao velho ACM, né? Ou se ama ACM ou se odeia ACM. E eu acho que Neto vai fazer aí uma diferença enorme na nossa política brasileira. Maravilha. Me diga aí, acarajé ou abará? Acarajé. Acarajé. Só não sou muito, não curto muito a pimenta, mas o acarajé é melhor que o abará. Me diga aí um esporte favorito. Futebol. A paixão nacional. Futebol? E gosto do futebol feminino, viu?
Que maravilha. Gosto. Sou vice-presidente de um time feminino aqui em Conquista, é do Mas Mongoiós. olha, É, show de bola. a gente tem uma luta aí para colocar essa mulherada para participar do Baiano e ganhar mesmo. O Que negócio bom, é Sheila. ir de verdade e fazer a diferença lá. Muito bom. E qual é o seu time? Você torce para qual time? Eu torço pro Flamengo. Na verdade, eu falo Flamengo. que eu torço pro Vitória da Conquista, né? Porque é o time da gente. Mas quando você pergunta assim, pergunta no cenário nacional, né? Eu sou É, flamenguista. tá ótimo. Me diga aí, direita ou esquerda? Direita. Sou Direita. destra. Por quê? Me diga por quê. A gente tem uma linha de raciocínio, uma linha ideológica, e eu me identifico muito mais com a direita do que com a esquerda, certo? Assim, a ideologia da esquerda me assusta. Então, eu sou mais conservadora, né? Não chego a ser de extrema direita. Eu acho que extremo nenhum serve, né? Sim, Mas também ficar em cima do muro eu acho que não é legal. Você precisa ter uma linha, né? Uma linha ideológica para seguir isso na vida, né? Então, eu me identifico mais com a direita. ótimo. Registrar aqui ainda a presença de alguns amigos. Ricardo, obrigado, meu irmão, pela presença. Viviane, professor Vinícius, estou gostando muito da live. Mulher na Prefeitura de Vitória da Conquista. Cléa Malta, grande indicação mundial, Sheila. Maravilha. Registrar a presença aqui também de Dani Nogueira. Então, as mulheres dominaram aqui hoje, viu? Nina, Emily está aqui conosco também. Maravilha, Sheila. Precisamos conversar mais, tá vendo? Aí, Karine, minha irmã, tá falando que a minha sobrinha tá assistindo também, olha lá, Bela Andrade. Viu aí, ó? Olha, A garotinha de 7 anos já tá se inteirando, tá vendo? maravilha. Tem que começar cedo mesmo. É, Rafaela está conosco aqui também. Valéria, eu já falei. Obrigado, Valéria Vidigal, pela presença. Vários amigos estão conosco aqui essa noite. Ô Sheila, eu gostaria que você, a gente já está chegando aí mais ou menos no final da nossa live, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? É o foco principal hoje da nossa live. Em relação à candidatura, em relação ao processo político, nós estamos aí na live com várias pré-candidatas, a prefeita, a vereadoras. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres em relação a esse processo político e o que está por vir. A palavra está contigo. dizer às mulheres que política é sim lugar de mulher, né? Que nós não devemos ter medo de forma nenhuma, né? O desafio é grande, mas também só tem graça se for assim. As coisas quando vêm fáceis demais não servem. Então a gente tem que lutar, né? Lutar para que a nossa voz seja escutada. E para isso a gente precisa ter uma representação, né? Somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado e a minoria nas câmaras, nas assembleias, no poder representado, né? E isso tem que mudar. E para mudar, a gente precisa se movimentar, né? Então, nós temos no Democrata um movimento que chama Move Mulher. É justamente para isso, para que a mulher saia, ela se mova. Ah, eu não tenho um perfil Maravilha. para ser candidata. Não tem problema. Vá transformar a sua comunidade. Participe da associação do bairro, Muito bom. participe de qualquer coisa onde você possa contribuir com o coletivo. Porque enquanto a gente estiver com essa mente ligada só no nosso umbigo, não, eu, meu filho, meu marido, a minha casa, a minha família, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que pensar nos nossos, mas temos que pensar na nossa comunidade. Porque não tem como a pessoa ser feliz morando num lugar onde os que estão no entorno estão infelizes. Não existe felicidade nisso. Aí é um faz de conta.
É a sim, felicidade do Facebook, do Instagram que a gente fala, né? Que tá todo mundo lá lindo, maravilhoso, sorrindo, e por dentro tá tudo despedaçado. A gente precisa que todos tenham uma condição digna de viver para que a comunidade seja feliz. A gente só consegue isso através da política, né? Então, é através de você participar da sua comunidade, através da associação, através da igreja, né? Através da escola, né? Quantos de nós podemos ir na escola do filho e participar ali ativamente, né? sim. Não só verificando o seu filho, e sim ajudando a escola, né? A comunidade dentro da escola. Por que nós não fazemos isso, né? Vamos fazer. A gente precisa transformar, porque não tem como ser feliz só. Felicidade só vai acontecer quando nós tivermos compartilhado isso com os nossos, com as pessoas que estão próximas, né? Então, assim, a comunidade tem que estar bem para que você esteja bem. É difícil? É. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil, porque aí é utópico. É difícil. Mas a gente tem que se movimentar. E a mulher pode tudo, né? Tudo que ela quiser. Quer ser astronauta? Ah, vá ser astronauta. Pronto, não tem problema. Não tem nada que você não possa fazer. Você precisa ter coragem, persistência, fé, né? Acreditar muito, esperança e essa vontade de servir ao outro. Acho que fazendo isso a gente consegue tudo mesmo, né? É muito, muito importante que você coloca aí. E assim, tem um pensamento que diz que para você mudar o sistema, você tem que estar inserido no sistema. Então, muitas vezes nós criticamos, né, os nossos representantes, aqueles que estão se colocando como candidatos, etc. E muitas vezes nós não nos colocamos à disposição para participar do sistema. Então, se o cidadão ele pensa em mudar o sistema, se ele não concorda com o sistema que está aí, ele só vai conseguir mudar esse sistema estando inserido nesse sistema. Então, para que ele se insira no sistema, ele tem que participar do Tem que processo. participar. Ou ele tem que ser candidato, ou ele tem que votar. Né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: olha, eu não vou votar porque ninguém que está aí presta, todo mundo é corrupto, etc. Então as pessoas não fazem o mínimo, que é o voto. Né? Então, como é que você depois reclama? Como é que você depois tem legitimidade para reclamar de alguma coisa se você não faz o mínimo, que é participar do processo político eleitoral? Então, para que a gente realmente mude o sistema, nós precisamos estar inseridos nesse sistema. E aí, para concluir, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estiveram conosco essa noite. Paulo Andrade está conosco aqui também, parabenizando você, Sheila. Muitas pessoas parabenizando pelos seus posicionamentos. Então é isso, minha querida. Eu gostaria muito de lhe agradecer por ter tirado um tempinho aí para participar conosco dessa live. E assim, a participação da mulher, onde eu tenho ido, onde eu tenho oportunidade, eu tenho falado isso. O tempo que eu estive na Câmara, ali durante aproximadamente 8 meses, eu fiz o possível e insistia nesse ponto de que a participação da mulher é extremamente importante na política. Então, eu gostaria de pedir também a todos que estão vendo, que compartilhem a nossa live, para que incentivem mais mulheres realmente, para que participem do processo político, para que a gente tenha uma maior representatividade das mulheres. Não fique nessa média aí de 15%, de 16%, né, para que a gente realmente tenha uma representatividade, quase não sai, maior das mulheres na política. Tá bom, minha querida? Tá bom. Júnior, eu só tenho a lhe agradecer por essa oportunidade, né, de falar um pouco aí para pessoas tão queridas, né? Não vou citar o nome de todas, porque posso não Sim, lembrar, mas, assim, pessoas maravilhosas, principalmente as mulheres que vão participar agora de um processo eleitoral, né? Isso é importante para estar bem antenada aí com sim. os desafios que está por vir, né? Agradecer os elogios. Sei que nem todos são tão merecidos, mas obrigada. Mas Gratidão. foi ótima. Foi Gratidão. ótima. E lhe agradecer muito por essa oportunidade, viu? Obrigado, querida. Então estamos juntos e gostaria de convidar todos vocês que estão conosco hoje à noite. Na próxima segunda nós teremos outro convidado. E é muito importante, o objetivo da nossa live é justamente esse, é falar de política, é
tratar da importância do processo político, para que a gente realmente tenha noção da importância que é participar do processo, quer seja votando, quer seja sendo votado, mas a política é um grande instrumento de transformação da nossa sociedade. Então, gostaria mais uma vez de lhe agradecer e que Deus lhe abençoe. Um abraço na sua mãe e todos aí. Tá bom, querida? Obrigada. Gratidão, meu querido. Um abraço.